Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 22, versículo de número 1, que diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra, nós vamos observar, irmãos, a obediência de Abraão. Pois é. É muito bonito quando nós lemos a história de Abraão. É muito bonito quando a gente escuta o que Deus fala sobre Abraão. Abraão era um amigo de Deus, Abraão é chamado pai da fé. Só que aqui, irmãos, nós vamos observar que para chegar a um nível de intimidade com Deus, Abraão também passou por testes. Abraão também passou por provas. A palavra do Senhor vai nos deixar bem claro que quanto mais é dado, mais é cobrado. Ou seja, quanto mais intimidade com Deus você tiver, mais lutas você vai passar. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: não tenha medo de ter intimidade com Deus por causa das lutas, porque a intimidade com Deus é muito maior do que as lutas que você enfrenta. Nós vamos observar, irmãos, o teste de Deus. E existem pessoas que estão me ouvindo agora, que estão passando por abaracantarasto, por testes com Deus. Deus, ele não quer algumas coisas de você. Deus, ele não está tocando em algumas áreas da sua vida para você morrer, ou para você perder, ou para algumas áreas caírem ou serem destruídas, não. Deus está permitindo algumas coisas na sua vida para você ser provado, para ver onde é que está a sua fé, porque nós, quando nos posicionamos como pessoas que creem, como pessoas que sabem o Deus, que servem de Cantaramandaraia, nada pode nos amedrontar, porque nós temos fé o suficiente para crermos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Já inicie declarando comigo: meu Deus está no controle de todas as coisas e eu não vou perder minha fé. O meu Deus está no controle de todas as coisas e eu não vou perder a minha fé. Nós precisamos continuar obedecendo a Deus mesmo quando a gente não está entendendo nada. Chegou um momento na vida de Abraão que Abraão não entendeu que Deus estava ali falando com ele, porque a palavra do Senhor vai deixar bem claro que Abraão esperou muitos anos por esse filho, que Abraão achou que esse filho nem ia vir mais, só que Deus cumpriu a palavra, cumpriu a promessa. Deus havia prometido que reis e povos procederiam desse filho, que esse filho realmente seria uma nação numerosa, um povo numeroso. Então, nós vamos observar que com certeza Abraão criou muitas expectativas sobre esse filho. Só que quando o menino começa a crescer, a Bíblia diz que Deus faz um pedido a Abraão, dizendo: pega o teu filho, teu único filho, aquele a quem amas, Isaque. Porque nessa época aqui também tinha Ismael, né? Porque Ismael nasceu antes de Isaque. Ismael foi o filho da desobediência. Isaque era o filho da obediência. Então, para assim Abraão, acredito eu, que para Abraão não dar uma de que não entendeu e pegar Ismael, Deus ali designou a ele: é Isaque. Não vai atrás de Ismael não, porque Ismael já foi. Agora eu quero Isaque da Arabaracanta. Era mais ou menos isso que Deus estava dizendo quando Deus diz: Isaque a quem amas. Eu quero é Isaque. Só que aqui, irmãos, o que é lindo e o que nós vamos ressaltar nessa palavra é que Abraão não questiona. Abraão não indaga a Deus. E olhe que ele tinha intimidade para isso. E olhe que ele era amigo de Deus, mas ele não pergunta: Senhor, por quê? E às vezes nós passamos por testes tão menores do que o de Abraão. E nós começamos a questionar e a perguntar: Senhor, por quê? Para quê? O que está acontecendo? Não estou entendendo. Só que Abraão aqui nos ensina algo valioso para o resto da nossa vida. Algo que a gente precisa levar enquanto a gente tiver vida. Que os planos de Deus são maiores e que a nossa confiança precisa estar inteiramente em Deus. Arabaracanta. Tem coisas que Deus nem vai querer de você, meu irmão. Tem coisas que Deus nem vai querer de você, minha irmã. Ele só quer a sua confiança. Deus não queria Isaque, Deus só queria a confiança de Abraão.
Deus só queria fé. Deus só queria que Abraão se posicionasse como alguém que ama mais a Deus do que a tudo de Cantarabaia. Qual tem sido seus posicionamentos diante das provas, diante dos nãos, diante das portas fechadas, diante das circunstâncias contrárias? Como você tem se posicionado de Cantaramandarai? Você tem crido que o Senhor verdadeiramente vai providenciar alguma coisa na sua vida, que Ele vai abrir a porta? Ou você tem questionado, indagado, murmurado, questionado ao Senhor? Declare comigo: eu vou obedecer e o meu Deus vai trazer a provisão que eu preciso. Eu vou obedecer e o meu Deus vai trazer a provisão que eu preciso. Você vai observar, irmãos, que Abraão foi obediente à ordem de Deus. Obediente tanto que Deus providenciou para ele. Só que Abraão não foi isento do teste. Deus trazer uma provisão, uma providência para você, Deus tirar você da prova, não quer dizer que você não vai passar por ela. Existem pessoas que estão me ouvindo agora que estão passando por provas de fogo. Você está passando por provas que você olha e diz assim: meu Deus do céu, quanta prova arabaracanta é essa e canta lasturabaia na minha vida. Meu Deus do céu, quantas dificuldades são essas na minha história. Senhor, o Senhor me fez umas promessas lindas, mas eu olho agora, humanamente falando, e eu não consigo ver a baracanta uma saída. Eu não consigo ver aquilo que o Senhor me disse se cumprindo. Por quê? Porque tudo é contrário do que o Senhor me falou. Só que você está aqui como Abraão. Mesmo tudo sendo contrário, Abraão pegou o menino. A Bíblia diz que de manhã, de madrugada, ele se levanta. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Ainda nem tinha raiado o dia. Quando o dia ainda estava para amanhecer, ele se levanta. Pega o menino, pega os servos, pega a lenha e vai para o lugar que o Senhor designa. Ele não pensou duas vezes em obedecer. É por isso, irmãos, que eu digo: quanto mais é dado, mais é cobrado. É por isso que ele é chamado pai da fé. Porque ele creu naquilo que era impossível, irmãos. Ele creu quando o Senhor chamou a ele de sair da sua terra, da sua parentela. Ele saiu sem ter um mapa na mão. Quando Deus disse: pega o teu filho, teu único filho, Isaque, o filho da promessa, aquele que eu prometi, de cantará, mandará, e aí oferece para mim. Ele ofereceu. Aí, às vezes, irmãos, nós olhamos para o nível de intimidade de algumas pessoas e, às vezes, a gente fala assim: meu Deus, eu quero ser como fulano. Meu Deus, eu quero ser como ciclana. Só que, irmãos, havia uma cobrança, havia realmente uma renúncia, havia uma vida de obediência na vida de Abraão. Você está disposto a obedecer? Você está disposto a renunciar? Se está, maravilhoso, você vai viver experiências extraordinárias. Você vai ver o sobrenatural de Deus, porque o sobrenatural de Deus nós vivemos quando a gente crê no que é impossível. Quando a gente crê no que é improvável, quando a gente crê naquilo que humanamente falando, olhando, não tem sentido algum. Porque o que Deus pediu para Abraão não tinha sentido algum. E eu estou conversando com pessoas que você está vivendo coisas no seu cenário que hoje não tem sentido algum. Mas declare comigo: eu vou ter fé, mesmo o meu cenário sendo contrário, meu Deus vai me honrar. Eu vou ter fé, mesmo o meu cenário sendo contrário, e o meu Deus vai me honrar. Você vai observar que a fé de Abraão, ela foi recompensada. A fé de Abraão, ela foi respondida. Por quê? Porque ele não recuou. Porque quando Deus mandou, ele obedeceu. Aqui está a importância de quando Deus mandar a gente obedecer. Às vezes, irmãos, a gente quer pensar um pouco: ah, Senhor, deixa eu ver se vai dar certo, porque eu não tenho certeza. Meu irmão e minha irmã, a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas acredita. Tem coisas que não vai dar tempo de você ter certeza, sabe? Tem coisas que você vai ter que ir pela fé. Tem coisas que você vai ter que viver pela fé. Tem coisas que você verdadeiramente vai ter que realmente vivenciar pela fé. Abraão não sabia o que ia acontecer no monte que o Senhor ia designar a ele, mas ele obedeceu. Ele foi, a Bíblia diz que chegando lá, ele deixou os servos lá embaixo e subiu somente ele e o menino, os dois juntos. O menino chega até a perguntar para ele onde é que estava o sacrifício, onde é que estava o holocausto, porque ali estava a lenha, estava o cutelo, estava o fogo, mas onde é que estava o sacrifício? O menino pergunta: cadê, pai? Onde é que está?
E Abraão vai dizer: o Senhor proverá para si, meu filho. Ramandara cantaramandaraia. O Senhor proverá para si, meu filho. Abraão profetiza. O que você tem feito diante dos vales que você tem vivido? O que você tem feito diante das circunstâncias contrárias? Você tem profetizado? Abraão não sabia o que ia acontecer, mas Abraão sabia que alguma coisa Deus faria. Foi tanto que quando Abraão ele vai falar com os servos antes de subir o monte, ele diz assim: eu vou com o menino, nós vamos oferecer o sacrifício e voltaremos. Porque ele cria que Deus ia fazer algo. É isso que você precisa ter no seu coração. O momento está desesperador, as portas estão fechadas, as circunstâncias são totalmente contrárias. Pois é, continue crendo. Continue confiando. Continue perseverando que Deus vai se levantar por você. Declare comigo: mesmo as circunstâncias sendo contrárias, eu creio que Deus vai se levantar por mim. Mesmo as circunstâncias sendo contrárias, eu creio que Deus vai se levantar por mim. Quando nós cremos que Deus vai se levantar pela gente, irmãos, é diferente. Abraão chegou até mesmo a colocar o menino, irmãos, sobre o altar. Quando ele amarra o menino, a Bíblia diz que ele pega o cutelo para o imolar. O anjo do Senhor brada do céu e diz: Abraão, não toques no menino, porque agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. E é isso, irmãos, que Deus quer de mim e de você. O que é, irmã? Obediência. Obediência mesmo quando você não entende. Obediência mesmo quando daramandará e as portas se fecham. Obediência mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Obediência mesmo quando os problemas eles são adversos na minha e na sua vida. Obediência. Nós precisamos obedecer. Obedecer às ordens, obedecer os desígnios, obedecer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus te chamou. Deus te escolheu. Obedeça. Irmã, eu não estou entendendo. Abraão também não está me entendendo nada. Mas Abraão foi obediente. Às vezes, irmãos, a gente quer ter experiências com Deus. Nós queremos ser mais íntimos de Deus. Mas não queremos viver as etapas da prova, da provação. E na vida daqueles irmãos que servem verdadeiramente ao Senhor, tem etapas de provação. Para ver quem é você diante da prova. Você vai observar, lendo a história de Isaac com Abraão aqui, isso nos acalma. Porque Deus não queria aquilo de Abraão. Deus só queria ver a fé. E tem coisas que Deus nem quer de você. Acalme sua alma. Tem coisas que você não vai perder. Você não vai morrer. Você não vai perecer. Não vai. É somente um teste de Deus. Deus só quer saber se você crê na palavra dele. Se você crê mais nele ou se você crê mais no seu cenário. Se você ama mais a ele ou se você ama mais aquilo que ele lhe entregou. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, até mesmo acima da sua própria vida, até mesmo acima dos seus próprios filhos, do seu marido. A gente tem que amar a Deus e a sua esposa acima de todas as coisas. Deus tem que estar acima de tudo e de todos, não é fácil. Mas nós temos que amar ao Senhor. Foi por isso que Abraão viveu o que ele viveu. Por isso teve um nível de intimidade tão grande com Deus. Declare comigo: meu Deus vai trazer intimidades para a minha vida e eu vou ser aprovada. O meu Deus vai trazer intimidades para a minha vida e eu vou ser aprovado. Você vai observar, irmãos, que ele foi provado, mas também foi aprovado. E o nível de intimidade dele com Deus com certeza se tornou muito maior. Tem provas na sua vida que você não precisa temer. É somente Deus para te dar níveis de intimidade maior. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pelos níveis de intimidade que o Senhor traz para a nossa vida, Pai. Obrigada, meu Deus, por aqui trazer calma, paz, meu Deus amado, ao coração de pessoas que estavam aflitas e angustiadas diante de provas, pensando que iam perder, pensando que iam morrer, pensando que iam adoecer. Mas o Senhor é Deus que cuida, Pai. O Senhor está provando para aprovar. O Senhor provou a Abraão com Isaac para aprová-lo, Senhor. E é isso que o Senhor requer de nós. Fé para que a gente possa ser aprovado nos testes, nas provas, e para que a gente possa ser mais forte. E para que a gente possa ter a fé firme no Senhor. Porque sem as provações não tem a possibilidade da gente ser mais firme com o Senhor. As provações são necessárias para afirmar a nossa fé. Pai, eu te peço que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor restaure, que o Senhor anime, que o Senhor restitua, abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os lares,
laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus. Aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lança nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu venho te pedir também, que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercedo e te peço que, se for por o teu nome ser glorificado, que o Senhor conceda essa petição, esse milagre, essa resposta, meu Deus, para a vida do meu irmão e da minha irmã. Continua conosco, pois nós cremos na nossa vitória, cremos em ti, cremos que o Senhor está conosco. Assim eu te peço, meu Deus. E eu te agradeço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus, ele diz para você que ele vai te aprovar em provas que você está passando, mas primeiramente você precisa exercitar a sua fé e fazer como Abraão, obedecer os desígnios de Deus, para que você seja aprovado. Declare comigo: eu vou obedecer às ordens de Deus, eu serei aprovada e vou cantar o hino da vitória. Eu vou obedecer os desígnios de Deus, eu serei aprovada e cantarei o hino da vitória. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.